Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Beleza, galera ligada aqui nesse Acorda Vascaíno, chegando aqui pela manhã, batendo um papo com você, até porque o Vasco joga nesse domingo contra o Sport de Recife pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Mas antes, eu peço para você uma ajuda aqui para o canal Atenção Vascaínos. Você que assiste nossos vídeos, as nossas lives e ainda não é inscrito, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, vamos trocar uma ideia, porque normalmente aqui no Acorda Vascaíno, todo dia pela manhã, eu, Flávio, Jean, Cerdeira, a gente bate um papo aqui e faz quase um convite à reflexão de uma opinião nossa, mas claro, abrindo espaço para você também comentar aqui através dos comentários, deixar aqui a sua mensagem, se você concorda, se você discorda, se você tem uma outra visão, é sempre muito importante bater um papo e trocar uma ideia. E nesse Acorda Vascaíno de hoje, eu quero levantar uma situação de pontos que o Vasco falta para pelo menos deixar de lado essa questão do rebaixamento. O Vasco, nesse momento, tem pontos ruins. Tem apenas 19 pontos num Campeonato Brasileiro em que o Vasco precisa pontuar ainda mais. É uma situação complexa, já que o Vasco tem 20 jogos e tem 19 pontos. Faltam 18 jogos para encerrar essa participação do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025. É uma situação que o Vasco está ali na mesma pontuação do primeiro time dentro do Z4 e preocupa o torcedor. O torcedor do Vasco está preocupado, principalmente porque o Vasco não vem vencendo as suas partidas. Em algumas até tem jogado razoavelmente bem, mas os dois últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro não foram assim, contra a Juventude e contra o Corinthians. O torcedor do Vasco tinha uma expectativa de pelo menos nesses dois jogos conseguir de 3 a 4 pontos, e o Vasco zerou. E agora, essa sequência que tem pela frente, são 18 jogos. Como é que o Vasco vai conseguir os pontos necessários para tentar evitar um novo rebaixamento? Bate na madeira. E tem um detalhe, tá? Porque os times que estão ali na parte de baixo da tabela não vêm pontuando. Então, se você fizer ali um corte de 42, 43 pontos, antes todo mundo dizia que 45, 46 você ficava safo, eu acho que esse ano vai ser um pouco menor essa linha de corte. Então talvez com 42, 43 o time consiga fugir da zona de rebaixamento. Eu sei que é um pensamento muito pequeno, torcedor. Entendo, aperta minha mão aqui, desculpa até por estar levantando essa situação, mas é o nosso atual momento, né? Não tem jeito. O que está acontecendo no Vasco é hoje brigar para não cair. Se acontecer, por exemplo, 2, 3 vitórias seguidas, que a gente possa pensar em algo mais para frente, eu até faço aqui de novo um Acorda Vascaíno já pensando em outras alternativas, sem dúvida nenhuma. O time melhorando, chegando aos reforços, o Vasco que ainda está na janela de transferência, nessa janela trouxe 6 jogadores, 5 e um que está faltando aí, poucos detalhes para ser confirmado, que é o Carlos Cuesta, mas o Vasco trouxe, por exemplo, o Thiago Mendes, repatriou o Barros, trouxe o Andrés Gomes, Matheus França, ex-jogador do Flamengo, e também o Robert Renan, e tem essa situação do Carlos Cuesta muito bem encaminhada. Tem outras possibilidades também, tem a questão do Nathan Silva, enfim, se o Vasco vai contratar outro jogador ou não, isso vai ficar até o final dessa janela, que fecha no dia 2 de setembro. Mas olha, baseado na situação que está o Vasco hoje, eu vou fazer o seguinte, faltam 18 jogos, vou passar aqui rapidamente aqui nos 18 jogos que o Vasco faltam e tentar ali numa forma bem sem ser clubista, bem até de certa maneira sóbrio, para ver quantos pontos o Vasco
eu acredito que o Vasco vai fazer até o final da competição. Como eu disse, o Vasco tem 19 pontos e tem aí 18 jogos pela frente. O primeiro jogo já nesse domingo, contra o Sport de Recife, fora de casa. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar apenas um ponto para o Vasco nesse jogo. Vamos ver se esse ponto, só esse empate, vai ser bom para o Vasco no restante da competição. Chegaria a 20 pontos. O Vasco precisaria de pelo menos ali 22, 23 pontos para chegar ali na régua que eu estou dizendo, que eu acho que o Vasco com 42, 43 se safa com tranquilidade. Aí depois, pelo Campeonato Brasileiro, vai ter ainda o jogo da Copa do Brasil nessa parada da data FIFA contra o Botafogo, o jogo da volta, mas vamos falar em Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar em casa contra o Ceará. Aí não tem jeito, é inegociável. Precisa vencer. Vencendo com 20 pontos mais 3, 23 pontos. Vamos andando e agora tem um confronto complicado, é o clássico com o Flamengo. Vamos ser razoável aqui, que o Vasco perca esse jogo. Vamos botar aí 0 ponto nessa situação contra o Flamengo. Depois o Vasco recebe o Bahia naquele jogo atrasado. Eu vou colocar o seguinte, Vasco e Bahia tá bem na competição, tem um time muito bom. Vou colocar apenas empate aí, tá? Vasco e Bahia, empate. Vasco tem 23, chegaria a 24 pontos. Vasco e Cruzeiro jogando em São Januário. Eu também vou colocar mais um empate. 24, 25 pontos o Vasco chegaria contra o Cruzeiro. Palmeiras e Vasco, jogo fora de casa, jogo que deve ser realizado, inclusive, fora da capital paulista. E o Palmeiras jogando esse jogo em Barueri. Eu vou colocar aí 0 ponto para o Vasco, ok? Segue os 25 pontos. Depois o Vasco recebe Vitória, também inegociável. Os 3 pontos precisam acontecer. Chegaria a 28. Fortaleza e Vasco fora de casa. Vou colocar aí uma possibilidade de empate, tá? Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza também está numa situação braba. 26 pontos chegaria o Vasco com esse... Não, 28... Não, calma aí. O Vasco tinha 25, vencendo Vitória vai a 28, com um ponto do Fortaleza, 29 pontos. Vasco e Fluminense, clássico carioca, mais um empatezinho. 29, 30 pontos o Vasco chegaria contra o Fluminense. Aí faltando alguns jogos importantes. Contra o Red Bull Bragantino fora de casa, eu vou colocar 0 ponto para o Vasco. Manteria ali os 30 pontos. Contra o São Paulo, jogo esse realizado aqui no Rio de Janeiro. É um time em que o Vasco venceu fora de casa, então acredito que o Vasco consiga também mais uma vitória. 33 pontos. Contra o Botafogo, clássico do Campeonato Brasileiro, que será realizado provavelmente no Newton Santos. O Vasco, vamos botar aqui o Vasco perdendo esse jogo, manteria os 33 pontos. Vasco e Juventude em casa, inegociável, tem que vencer, 36 pontos. Vasco e Grêmio fora de casa, como é que ficaria essa situação? Vou colocar aí um empate, 37 pontos. Vasco e Bahia fora de casa, 0 ponto. Vasco Internacional jogando em casa, o Vasco tem que vencer, chegaria aos 40 pontos. E aí tem 2 jogos pela frente, o Vasco e Mirassol em casa, precisa vencer, chegaria aos 43 pontos, e contra o Atlético Mineiro fora, independente de como é que está a situação, talvez o empatezinho, o Vasco chegando aos 44 pontos, pelo menos numa situação aqui matemática que eu vejo desses 18 jogos que restam para o Vasco, e fazendo uma análise bem sóbria aqui, o Vasco perdendo muitos jogos, empatando outros que poderia até vencer, mas estou colocando aqui que o Vasco consiga, pelo menos com essa estrutura que tem hoje, 44 pontos. Pelo menos aqui a minha matemática sóbria, né? Sem ufanismo, sem lado torcedor, apenas analisando jogo a jogo. Primeiro jogo é contra o Sport fora, depois o Vasco tem um confronto contra o Ceará, clássico com o Flamengo, Bahia em casa, Cruzeiro em casa. Sai para pegar o Palmeiras, volta a jogar em casa contra o Vitória, sai para pegar o Fortaleza, joga em casa e aí um clássico regional contra o Fluminense no Maracanã. Tem o Bragantino fora de casa, o São Paulo em casa, o clássico com o Botafogo, em casa com o Juventude, 2 jogos fora. Grêmio e Bahia, depois 2 jogos em casa, Internacional e Mirassol, e fecha a sua participação contra o Atlético Mineiro. Eu pergunto a você, torcedor, minha matemática aqui está fora da realidade? Está muito abaixo? Está mais ou menos nisso aí que você pensou? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. E nesse meio do caminho tem a Copa do Brasil. Se o Vasco se classificar contra o Botafogo, a confiança aumenta e talvez a questão melhore muito no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, estou fazendo aqui um aspecto
recorte do momento atual em que o Vasco está jogando o Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante aqui no Acorda Vascaíno, chegando aqui, mas na expectativa para esse jogo de domingo entre Vasco e Sport. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótimo dia e qualquer momento a gente volta aqui no canal Atenção Vascaínos, lá no canal Ave Mais, e a gente conta demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!